2 de dezembro de 1971, o dia em que os Emirados Árabes Unidos foram formalmente estabelecidos, e deveria ser um dia alegre para eles. 2 dias atrás, o Irã fez algo que tornou os Emirados Árabes Unidos um inimigo jurado da noite para o dia. Na manhã de 30 de novembro, forças iranianas desembarcaram em Abu Musa, Grande Tumbe e Pequena Tumbe. Essas ilhas eram reivindicadas pelos Emirados Árabes Unidos. Quando as forças iranianas tomaram as ilhas, expulsaram os árabes locais, demoliram delegacias, escolas e declararam-nas território iraniano. Hoje, quase todos os vizinhos do Irã o odeiam profundamente. Há 2 motivos para isso. O primeiro é o conflito evidente entre xiitas e sunitas. O segundo ponto é como o Irã usa essa divisão para atingir seus objetivos. Não ligo se o YouTube tentar suprimir este vídeo por não gostar do tema. Vou expor essa verdade assim mesmo. Você pode tornar o YouTube mais justo clicando em curtir. Obrigado. Depois que o conflito Irã-Israel começou, o Irã fez algo que quase ninguém podia acreditar à primeira vista. Era um país muçulmano atacando outro país muçulmano. Depois, descobriram a divisão xiita-sunita, apresentada como a real causa dos conflitos. A origem desse conflito foi uma separação ocorrida no século VII. Foi logo após a morte do profeta Maomé. A pergunta naquela época era simples, mas explosiva. Quem deveria liderar o mundo muçulmano depois dele? Um grupo acreditava que a liderança deveria ir para Ali ibn Abi Talib, primo e genro do profeta, e que somente seus descendentes tinham o direito legítimo de liderar. Esse grupo originou os xiitas. Porém, muitos companheiros do profeta defendiam a consulta como solução. Eles defendiam que o califa da comunidade muçulmana devia ser escolhido pelos membros mais respeitados da sociedade. Isso não deve ocorrer por linhagem sanguínea ou herança, mas por decisão coletiva. Seguindo esse processo, Abu Bakr, companheiro próximo e sogro do profeta, foi escolhido o primeiro califa. Quem aceitou essa decisão e seguiu a liderança escolhida, tornou-se o que hoje chamamos de muçulmanos sunitas. Esse único desacordo de mais de 1000 anos atrás nunca foi realmente resolvido. Por vários séculos, isso permaneceu em grande parte como uma disputa teológica. Mas no século XVI, a dinastia Safávida no Irã tomou uma decisão deliberada de declarar o Irã oficialmente um estado xiita. E o motivo não foi puramente religioso, foi estratégico. Queriam se separar politicamente do poderoso Império Otomano Sunita, vizinho deles. Desde então, a identidade sectária não foi mais só questão de fé. Ela se tornou um instrumento de política de Estado e rivalidade política, e essa dinâmica continuou por quase 500 anos. Atualmente, cerca de 85 a 90% dos muçulmanos são sunitas, enquanto os xiitas representam apenas 10 a 15% mundialmente. Eles têm maioria clara apenas no Irã, no Iraque e no Azerbaijão. Minorias xiitas significativas também existem no Líbano, Iêmen, Bahrein, Kuwait, Arábia Saudita, Paquistão e Afeganistão. Desde 1979, o Irã se posiciona como protetor das comunidades xiitas no mundo muçulmano. Isso lhe trouxe apoio, mas não suficiente. Então, adotaram uma tática genial. Também se apresentaram como voz dos oprimidos contra a influência ocidental e dos árabes do Golfo. Essa abordagem deu ao Irã alcance ideológico bem além do que seus números sugerem, mas também se tornou sua maior maldição. Era 31 de julho de 1987. Durante a peregrinação do Hajj a Meca, confrontos irromperam entre peregrinos iranianos e as forças de segurança sauditas. Mais de 400 pessoas morreram em confrontos durante protestos iranianos não autorizados no Hajj. Eles estariam protestando contra os Estados Unidos e Israel. Isso levou a tumultos e pisoteamentos. E o incidente envenenou a relação entre a Arábia Saudita e o Irã. Os iranianos destruíram embaixadas em Teherã como retaliação. Isso se tornou um dos pontos de tensão mais graves entre os dois países naquela época. A Arábia Saudita e o Irã não são apenas rivais políticos. Eles estão competindo por algo muito maior. Eles querem ser vistos como o verdadeiro líder do mundo islâmico. A Arábia Saudita abriga as 2 mesquitas sagradas de Meca e Medina, o que lhe confere autoridade religiosa única aos olhos do mundo muçulmano sunita. Quando o Irã, após 1979, passou a afirmar representar toda a comunidade muçulmana global, Riad viu isso como um desafio direto à sua legitimidade. 2 países, 2 ideologias.
ambos afirmando falar pelo Islã. Mas não era apenas ideológico. Durante a guerra entre Irã e Iraque nos anos 1980, a Arábia Saudita investiu dezenas de bilhões de dólares no esforço de guerra de Saddam Hussein para barrar a ideologia revolucionária iraniana no mundo árabe. Um dos fatores que os sauditas mais temem é a minoria de cerca de 10%, o fator que decide sua estabilidade interna. A Arábia Saudita tem uma minoria xiita, cerca de 10 a 15% de sua população. Ela está fortemente concentrada na província oriental e em áreas como Catife. E a província oriental não é apenas mais uma região. É onde está a maior parte do petróleo da Arábia Saudita. Riad há muito suspeita que o Irã mantém influência sobre a comunidade xiita e apoiou distúrbios em Catife e áreas vizinhas, basicamente tentando desestabilizar o reino por dentro. A suspeita virou crise em 2016, quando a Arábia Saudita executou o clérigo xiita Namir al-Namir. Após o incidente, manifestantes iranianos atacaram a embaixada saudita em Teherã. A Arábia Saudita rompeu relações diplomáticas e vários aliados fizeram o mesmo. Os dois países ficaram 7 anos sem relações formais. O principal temor da Arábia Saudita é a economia. Todo o futuro da Arábia Saudita está baseado na Visão 2031, plano ambicioso para transformar o reino em um centro global de investimentos e turismo e ir além da dependência do petróleo. Mas esse plano só funciona numa região estável. Os ataques iranianos à infraestrutura energética saudita em 2019 e 2026 são vistos por Riad como tentativas de impedir o sucesso da transformação econômica da Arábia Saudita. O maior temor da Arábia Saudita é o Irã. Autoridades sauditas já afirmaram: se o Irã obter arma nuclear, a Arábia Saudita também buscará uma. Em 2026, o Irã já elevava o enriquecimento de urânio a níveis quase bélicos, tornando esse avanço o principal fator nas decisões de defesa da Arábia Saudita. Mas, de repente, um mediador apareceu para fazer com que a Arábia Saudita e o Irã voltassem a ser amigos. Em 2023, a China intermediou o Acordo de Pequim entre Arábia Saudita e Irã, restabelecendo laços diplomáticos após 7 anos de ruptura. Em abril de 2025, o ministro da Defesa saudita Khalid bin Salman foi a Teherã e se reuniu com o líder supremo Ali Khamenei. Parecia, pelo menos na superfície, que ambos os lados estavam optando por uma rivalidade controlada em vez de um conflito aberto. É importante entender a visão do Irã sobre a Arábia Saudita, pois essa rivalidade tem dois lados. Os líderes iranianos não se consideram agressores. Eles mostram a Arábia Saudita como uma monarquia aliada dos Estados Unidos, que historicamente apoiou grupos extremistas em toda a região e trabalhou ativamente para cercar o Irã. Essa desconfiança mútua, profundamente enraizada dos dois lados, é exatamente o motivo pelo qual os acordos diplomáticos têm dificuldade para se manter. E foi exatamente isso que aconteceu. Após ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irã em fevereiro de 2026, o Irã retaliou, lançando mísseis e drones contra as cidades sauditas, alegando que o reino facilitava operações militares ocidentais na região. Tudo reconstruído pelo Acordo de Pequim desmoronou quase de imediato. Mas um dos maiores inimigos do Irã é aquele que derramou o sangue de milhões, não por dias ou semanas, mas por 8 anos. A guerra Irã-Iraque durou 8 anos brutais. A guerra, iniciada em 1980, matou mais de 1 milhão e devastou os dois lados. Apesar desse histórico, o ocorrido em 2003 deu ao Irã tudo o que poderia conquistar em batalha. A posição do Iraque nessa rivalidade é única na região, pois não é só um vizinho que teme o Irã, mas o país em que o Irã mais se infiltrou. Ao invadir o Iraque e desmontar a estrutura de poder existente, os Estados Unidos eliminaram a única força que continha o Irã na fronteira oeste. O que veio depois foi, segundo nacionalistas iraquianos, uma invasão silenciosa, feita por política, dinheiro, milícias e religião, não por tanques e soldados. O que complica a situação do Iraque é que o ressentimento contra a influência iraniana está presente em todas as comunidades. Antes de abordar isso, é importante explicar como a guerra do Irã impacta o mundo. O ouro e a prata tiveram uma forte valorização na última semana, com o PIB nominal projetado para crescer 75% de 20 trilhões de dólares em 2020 para 35 trilhões em 2027 e inflação estrutural de cerca de 4%. Hartnett aponta fortes ventos favoráveis para commodities, como metais preciosos. Queremos apresentar uma nova empresa cujo alinhamento societário vale notar.
Com aproximadamente 30% detidos pelo Conselho Administração e associados próximos, e mais 30% detidos por investidores institucionais, 60% em mãos fortes. Isso pode sinalizar confiança na visão. Primeira vez apresentando isso no canal. Patrocinador do vídeo de hoje, Canadian Goldfields Discovery, símbolo CGMXF. Disponível em corretoras como Fidelity, Schwab, Interactive Brokers e E-Trade. Na minha opinião, para fazer sua própria análise e pesquisar sobre a Canadian Goldfields Discovery Corp, foque em 4 temas principais. Equipe de gestão impressionante e comprovada. Projeto de ouro em uma das melhores jurisdições, que não foi perfurado por muitos e muitos anos. Aprovado para a perfuração que está prestes a começar. Está nos primeiros dias. Estágio inicial, com 30% de participação de empresa e da gestão e 30% de participação institucional. O Noroeste de Ontário é uma importante jurisdição com mais de 200 milhões de onças Troy de ouro produzidas em campos como Red Lake, Timmins, Hemlow e Musselwhite. A Canadian Goldfields Discovery não tem dívidas, tem 4,5 milhões de dólares canadenses em caixa, licenças aprovadas e iniciará em breve seu primeiro programa de perfuração. O projeto não foi perfurado com métodos modernos e coordenados. O estudo histórico mal arranhou a superfície de um sistema de 14 quilômetros. Este será a primeira avaliação de verdade deste projeto. Só na última semana, com os preços do petróleo despencando, o amplo setor de ações de ouro começou uma grande alta. Então faça sua lição de casa sobre a Canadian Goldfields Discovery, símbolo de negociação CGMXF. Cerca de 60% da população do Iraque é xiita. Muitos dos partidos políticos e facções armadas que agora dominam a política iraquiana têm laços financeiros e organizacionais diretos com Teherã e a Guarda Revolucionária Iraniana. Isso garante ao Irã influência sobre a política externa, as instituições de segurança e o setor de energia do Iraque. O instrumento mais visível dessa influência são as Forças de Mobilização Popular, ou PMF. Essas são uma coleção de milícias, em sua maioria xiitas, que foram originalmente formadas para combater o Estado Islâmico. Elas foram essenciais na derrota do ISIS, mas após o fim da luta, não se dissolveram e viraram centros de poder no Estado iraquiano. Mas muitos deles recebem ordens de Teherã e não do primeiro-ministro iraquiano. Isso ficou tão sério que a Lei de Autorização de Defesa Nacional dos Estados Unidos de 2026 condicionou explicitamente a assistência de segurança ao Iraque ao controle das milícias pelo governo iraquiano. Nessa batalha política, quem sofre são os que nada têm a ver com isso. A minoria sunita do Iraque vê milícias apoiadas pelo Irã atuando em áreas estratégicas e teme que Teherã use a identidade sectária para expulsar sunitas dessas regiões. Para eles, a interferência iraniana é vista como questão existencial, não só política. Entre os xiitas do Iraque, a situação é mais dividida do que aparenta externamente. Boa parte dos xiitas iraquianos, como os liderados por Muqtada al-Sadr, rejeita o modelo de governo iraniano. Eles não querem copiar o sistema do Irã no Iraque. A posição deles é direta. Eles acusam o Irã de transformar o Iraque em mercado global para seus produtos e em um campo de batalha para suas guerras. Mas o que conecta todos é aquilo de que todos dependem para sobreviver. Em 2026, o Irã já vinha usando o fornecimento de água e gás como ferramentas de pressão política. Ele restringiu várias vezes o fluxo de água dos rios para o território iraquiano e reduziu as exportações de gás essenciais para a eletricidade do Iraque. Isso resultou em falta de energia, escassez de água e protestos contra o Irã nas cidades do Iraque. Lutar contra inimigos é justificável, mas o maior erro de um país é transformar um amigo em inimigo. A relação do Catar com o Irã sempre foi distinta do resto do Golfo. Enquanto a Arábia Saudita e Emirados Árabes viam Teherã com hostilidade, o Catar seguiu outro caminho. O Catar buscou neutralidade, mantendo canais abertos e atuando como mediador. Durante décadas, essa estratégia funcionou por um motivo prático. Catar e Irã dividem o maior campo de gás offshore do mundo. O Catar chama de North Dome, o Irã de Sat Pars. Esse recurso compartilhado faz da cooperação energética entre os países uma necessidade, não opção. Não é possível entrar em conflito aberto com um país com o qual é preciso compartilhar seu bem mais valioso. Essa lógica foi duramente testada em 2017, quando a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito impuseram bloqueio total ao Catar. Eles acusaram Doha, em parte, de estar próxima demais do Irã.
O Catar aprofundou ainda mais essa relação por necessidade. O Irã abriu espaço aéreo e portos para aeronaves e navios do Catar e forneceu alimentos durante o bloqueio. Isso deu ao Catar um forte motivo prático para preservar seus laços com Teherã, mesmo após o fim do bloqueio em 2021. Após a crise, o Catar assumiu mais claramente o papel de mediador. O Catar saudou o acordo nuclear com o Irã de 2015, pediu diálogo regional em vez de confronto e manteve relações diplomáticas funcionais com Teherã, enquanto todos os outros estados do Golfo seguiam na direção oposta. O Catar realmente acreditava que ser o único país em que o Irã confiava lhe dava um valor único na região. Mas em 2025, essa crença foi desfeita. Ataque israelense ao campo de gás South Qatar, no Irã, provocou ameaça de retaliação iraniana, sem distinguir adversários e neutros. O Catar, que há muito tempo fazia de tudo para evitar se tornar inimigo do Irã, acabou se encontrando na linha de fogo mesmo assim. Em 18 de março de 2026, mísseis iranianos de longo alcance atingiram a cidade industrial de Ras Laffan. É a maior instalação de GNL do mundo e o coração pulsante de toda a economia do Catar. O ataque causou danos extensos e interrompeu cerca de 17 a 20% do suprimento global de GNL. A Qatar Energy foi forçada a declarar força maior. Para um país cuja riqueza e relevância global dependem dessa infraestrutura, não foi só um ataque militar, mas a existência do Catar como Estado moderno. A resposta do Catar foi rápida e diferente de tudo o que já havia feito antes. Em 19 de março de 2026, Doha declarou todos os adidos militares e de segurança iranianos na embaixada do Irã como persona non grata e ordenou que deixassem o país em 24 horas. O Serviço de Segurança do Estado do Catar prendeu 10 pessoas, cidadãos e residentes de 2 células ligadas à Guarda Revolucionária Iraniana no país. Foi a primeira vez que o Catar admitiu publicamente a atuação de agentes ligados ao Irã entre sua própria população. O primeiro-ministro do Catar afirmou que o fato de o Irã ter como alvo os vizinhos do Golfo foi premeditado e sistemático, destruindo o que chamou de ilusão de imunidade diplomática do Catar. Mas a rivalidade mais estranha do Irã é com um país que nem existia quando ela começou. A relação dos Emirados Árabes Unidos com o Irã sempre carregou uma contradição fundamental. Dubai é um dos principais centros comerciais para mercadores e embarcações iranianas há décadas. O dinheiro iraniano, os produtos iranianos e as redes de negócios iranianas circularam livremente por Dubai. Abu Dhabi, que controla a segurança dos Emirados Árabes Unidos, sempre considerou o Irã uma ameaça estratégica direta. A separação entre realidade econômica e preocupação com segurança marcou os Emirados Árabes Unidos por anos. Mas uma antiga ferida territorial persiste por trás da política. Em 30 de novembro de 1971, apenas 2 dias antes dos Emirados Árabes Unidos serem formalmente estabelecidos como país, forças navais iranianas tomaram 3 ilhas: Abu Musa, Grande Tumb e Pequena Tumb. Forças iranianas expulsaram árabes locais, demoliram delegacias e escolas e declararam as ilhas território iraniano. Os Emirados Árabes Unidos batalharam por décadas para levar essa disputa à Corte Internacional de Justiça. O Irã sempre recusou, dizendo que as ilhas são parte inseparável do seu território. Para os Emirados Árabes Unidos, isso não é só uma questão histórica, é uma ocupação ativa e não resolvida. Os Emirados Árabes Unidos apoiaram sanções contra o Irã e integraram a coalizão saudita no Iêmen contra os Houthis. Eles chegaram a gastar bilhões em sistemas sofisticados de defesa aérea, construídos especificamente para combater a ameaça de mísseis iranianos. Os ataques dos Houthis do Iêmen preocupavam por atingirem as redes de transporte e logística essenciais à economia dos Emirados Árabes Unidos. Em 2026, os Emirados Árabes Unidos se tornaram o país mais visado do Golfo. Os ataques do Irã atingiram o Burj Al Arab, o centro financeiro internacional de Dubai, o porto de Jabal Ali, a refinaria Rua East e o complexo petroquímico de Fushara. Esses não foram alvos aleatórios. Eram pilares da identidade dos Emirados Árabes Unidos como centro global de finanças e comércio. A Guarda Revolucionária Islâmica acusou os Emirados Árabes Unidos de apoiar ações militares dos Estados Unidos e usou isso como justificativa. Em resposta, os Emirados Árabes Unidos usaram sua principal arma. Eles não atiraram.
mas causaram mais danos ao Irã do que o Irã aos Emirados Árabes Unidos. A partir de 1º de maio de 2026, os Emirados Árabes Unidos anunciaram a saída da OPEP devido ao impacto da guerra em sua estratégia energética. A saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP foi mais que uma decisão energética. Sinalizou que a guerra começava a abalar uma das alianças econômicas mais fortes do mundo. No curto prazo, a saída não alterou muita coisa. A guerra já causou estrago. A produção total da OPEP caiu 27% para 20,79 milhões de barris por dia em março de 2026. Com o Estreito de Hormuz sob pressão e ataques à infraestrutura dos Emirados Árabes Unidos, eles não conseguem elevar a produção, mantendo a OPEP praticamente inalterada no momento. A longo prazo, com o conflito estabilizado, os Emirados Árabes Unidos poderão produzir sem cotas, buscando chegar a 5 milhões de barris diários. Esse volume no mercado sem restrições pode inundar a oferta global, derrubar os preços do petróleo e enfraquecer o poder de precificação que a OPEP mantém há décadas. Para o Irã, esse cenário é realmente prejudicial. Sua economia já está sob forte pressão devido às sanções e ao custo da guerra. O país depende fortemente das receitas do petróleo para funcionar. Um cenário pós-guerra, com produção livre dos Emirados Árabes Unidos, OPEP dividida e queda nos preços globais, prejudicaria as finanças do Irã quando o país mais precisa. Analistas já veem a saída dos Emirados Árabes Unidos como o início do fim da OPEP como cartel eficaz. E essa é outra consequência de longo prazo de um conflito que o Irã escolheu escalar. Os Emirados Árabes Unidos puniram o Irã saindo da OPEP. Mas você sabe o que o Kuwait fez contra o Irã? Eles prenderam fotógrafos. Em 2003, durante a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, as autoridades kuwaitianas prenderam uma célula de espionagem da Guarda Revolucionária Islâmica. Eles monitoravam e fotografavam bases militares americanas no Kuwait, enviando informações sobre tropas para Teherã. Em 2015, surgiu a chamada Célula Abdali. As forças de segurança apreenderam 19 toneladas de munição, 144 quilos de explosivos e 68 quilos de TNT, todos ligados à Guarda Revolucionária Islâmica e ao Hezbollah. Os interrogatórios mostraram que a célula planejava destruir as bases sociais e econômicas do país. Em 2026, o padrão se repetiu. Em 25 de março, o Ministério do Interior do Kuwait anunciou a prisão de uma rede ligada ao Hezbollah, que planejava assassinar figuras do Estado e recrutava pessoas para sabotagem. A célula tinha 5 cidadãos do Kuwait e uma pessoa com cidadania revogada. Outros 14 suspeitos, incluindo libaneses e iranianos, já haviam fugido antes que as prisões pudessem ser efetuadas. Em abril de 2026, ataques iranianos atingiram a refinaria Al-Hamadi e uma usina de dessalinização. Isso matou 4 soldados e 6 civis. A Kuwait Petroleum Corporation foi atingida por um drone iraniano. O governo exigiu cessar-fogo imediato e passou a questionar a política externa do CCG sobre o Irã. A localização do Kuwait o deixa vulnerável, pois está ao lado do sul do Iraque, onde há forte presença de milícias, apoiadas pela Guarda Revolucionária Islâmica. Isso torna um alvo natural para o tipo de ataques de baixa visibilidade e assimétricos em que o Irã é especialista. O Kuwait sempre tentou manter uma postura cuidadosa em relação ao Irã. Enquanto a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos adotaram posições mais duras, o Kuwait manteve laços diplomáticos e econômicos com Teherã, além de cumprir as sanções dos Estados Unidos e da ONU. Para um pequeno país vizinho de regiões do sul do Iraque controladas pela Guarda Revolucionária Islâmica, esse equilíbrio era uma estratégia de sobrevivência, não só política externa. O Kuwait age com cautela por motivos internos. Cerca de 1/4 da população é xiita, tornando o governo atento ao impacto de sua posição sobre o Irã no país. Outro pequeno inimigo do Irã é o que líderes iranianos historicamente se referem a ele como sua 14ª província. A situação do Bahrein difere de outros estados do Golfo. A ameaça do Irã aqui não é só externa, mas também perpassa a própria sociedade bahreinita. O Bahrein é um pequeno reino insular, governado por uma família real sunita, mas cerca de 65 a 75% de sua população é xiita. A situação demográfica levou o Bahrein a ver Teherã como ameaça existencial, não só rival regional. Os líderes iranianos o chamam de sua 14ª província. O medo do Bahrein se baseia em fatos reais. Em 1981, 2 anos após a Revolução Iraniana, o Irã apoiou uma tentativa de golpe contra o governo do Bahrein através da Frente Islâmica para a Libertação do Bahrein. O plano fracassou.
mas estabeleceu uma base permanente de desconfiança que tem moldado a política do Bahrein desde então. Depois veio 2011. Durante a Primavera Árabe, o Bahrein registrou grandes protestos por reformas políticas. O governo, com apoio da Força do Escudo da Península liderada pela Arábia Saudita, reprimiu o movimento e classificou a revolta como subversão apoiada pelo Irã, não como protesto político interno. Essa decisão ampliou divisões sectárias e fez o Estado tratar dissidência política como traição, em nome de uma potência estrangeira. O Bahrein abriga a 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos. Como você deve imaginar, isso torna o país alvo principal de qualquer ataque iraniano contra ativos americanos no Golfo. Isso não é uma preocupação teórica. Isso influencia diariamente os cálculos de segurança do Bahrein. E em 2026, esses temores se concretizaram. O Bahrein interceptou mais de 650 mísseis e drones iranianos, incluindo ataques ao quartel-general da 5ª Frota e a fundições de alumínio. O governo respondeu com sua repressão interna mais forte até então. Desde 28 de fevereiro de 2026, autoridades prenderam mais de 200 pessoas, principalmente xiitas, acusadas de simpatizar com o Irã. 14 pessoas foram acusadas de espionagem para a Guarda Revolucionária do Irã, vazamento de segredos de Estado e treinamento militar no Irã. O governo afirmou que alguns de seus próprios cidadãos estavam enviando avaliações de danos pós-ataque diretamente para os militares iranianos, enquanto os ataques ainda estavam em andamento. Em 27 de abril de 2026, o Bahrein revogou a cidadania de 69 pessoas por apoiarem o que chamou de atos hostis do Irã. Ordenaram ainda uma revisão mais ampla da cidadania, focando ativistas acusados de atuar sob influência iraniana. Para a família Al-Khalifa, isso ia além de política externa. É uma luta para manter o Estado unido enquanto uma potência externa tenta desmembrá-lo internamente. Além da história, religião e política, os países árabes temem o Irã pelo seu poder militar e influência estratégica exercida por Teherã. O Irã tem vantagens estruturais que nem diplomacia nem gastos militares conseguiram anular. Em 2026, essas vantagens ficaram evidentes para o mundo, sendo a principal delas a geografia. O Irã fica na margem norte do Estreito de Hormuz, por onde transitam diariamente 20 a 30% do petróleo e grande parte do GNL mundial. Em março de 2026, o Irã impôs um bloqueio de fato, ao exigir que todos os navios obtivessem autorização para atravessar as águas iranianas antes de passar pelo estreito. A maior parte do tráfego foi interrompida. As exportações de GNL do Catar foram paralisadas e o Brent subiu para mais de $120 por barril quase imediatamente. Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos têm poucos oleodutos alternativos, enquanto Kuwait e Catar não possuem rotas viáveis. O Irã causou sérios danos econômicos apenas aproveitando sua geografia, sem disparar um míssil sequer. Porém, para sobreviver, os estados do Golfo obtêm de 70% a 90% da água potável de usinas costeiras de dessalinização. Essas usinas ficam expostas ao longo do litoral do Golfo, bem dentro do alcance de mísseis e drones iranianos. Em 2020, 6 ataques iranianos atingiram várias dessas instalações, e o Irã vem sondando os sistemas de abastecimento de água do CCG com operações cibernéticas há anos. Uma longa interrupção não seria só um incômodo, mas paralisaria residências, indústria e o setor de petróleo e gás. Para as populações do Golfo, atacar infraestrutura de água é visto como guerra contra civis. Na esfera militar, os números revelam uma história muito desconfortável. O estoque de mísseis balísticos do Irã ultrapassa 2.500 armas. Durante o conflito de 2026, a intensidade dos ataques rapidamente levou os sistemas de defesa aérea do Golfo ao limite. Emirados Árabes Unidos e Kuwait usaram cerca de 75% dos seus interceptadores Patriot, enquanto o Bahrein esgotou cerca de 87% dos seus estoques de mísseis interceptores Patriot. As defesas árabes usavam 2,5 interceptadores por míssil inimigo para manter uma taxa de interceptação aceitável. Cada drone iraniano custava cerca de $20 mil. Os mísseis Patriot usados na interceptação custavam cerca de $4 milhões por disparo. O Irã drenava os orçamentos de defesa do Golfo a um custo muito menor para si. Os Estados Unidos precisaram fazer reabastecimento de emergência para manter as defesas aéreas do Golfo. Porém, o principal é a questão nuclear. Em meados de 2025, o Irã elevou o enriquecimento de urânio a níveis próximos ao grau militar, acumulando material para a rápida produção de armas.
Teherã deixou claro que o desmantelamento total é uma linha vermelha que não vai cruzar. Isso transformou efetivamente o Irã em um estado limiar nuclear. Isso mudou diretamente os cálculos sobre o conflito de 2026. Estados Unidos e Israel desistiram de uma ofensiva terrestre total, permitindo ao Irã seguir com sua estratégia de guerra por procuração e desgaste na região. Teherã criou e financiou uma rede de grupos armados por procuração na região. Hezbollah no Líbano, facções das Forças de Mobilização Popular no Iraque e o movimento Houthi no Iêmen. Por meio desses grupos, o Irã ganhou a capacidade de projetar poder muito além de suas próprias fronteiras, pressionar governos rivais, interromper rotas marítimas críticas e atacar infraestruturas de energia. Tudo isso enquanto nega oficialmente qualquer envolvimento direto. O rei Abdullah II da Jordânia chamou essa rede de crescente xiita, um arco conectado de influência iraniana que vai do Irã, passando pelo Iraque e Síria, até o Líbano e o Iêmen. Para as monarquias do Golfo, essa é a parte mais frustrante. O Irã construiu uma posição em que pode atacar e desestabilizar a região, enquanto o custo de uma resposta militar total cresce. O arsenal do Irã é subterrâneo, disperso e sempre reabastecido pela produção local. Os estados do Golfo só reagem, enquanto o Irã dita o ritmo. Se os Estados Unidos e Israel conseguirão conter o Irã, ou se o Irã sequer sobreviverá, é algo que só o tempo dirá.